Se você tem XRP ou pensa em investir, essas próximas decisões da Coinbase podem mudar seu destino financeiro. Coinbase cortou 83% do seu XRP. Quem não entender o que está acontecendo agora pode perder fortunas enquanto outros multiplicam seus ganhos. Estamos diante de um crash devastador ou de um novo ciclo bilionário silencioso? Entre junho de 2025 e hoje, as reservas de XRP na Coinbase despencaram de mais de 970 milhões para cerca de 165 milhões de unidades, segundo dados do TradingView News. Apenas 10 carteiras frias restam, uma redução tão drástica que acendeu o alerta. Seria esse o gatilho para um colapso iminente? O clima esquentou depois que a U-Today destacou que essas reduções chamaram a atenção geral, levantando suspeitas de manipulação e liquidações em massa. O medo é real. Se for uma liquidação, investidores podem ver anos de patrimônio evaporarem da noite para o dia. Mas se houver uma estratégia velada, quem agir rápido pode transformar riscos em lucros reais. Coinbase está abandonando o jogo ou apenas reposicionando suas peças ao lado de gigantes como a BlackRock? Para descobrir como essas movimentações podem afetar diretamente seu bolso, precisamos analisar de perto as mudanças entre Coinbase, XRP e os grandes players institucionais. Vamos mergulhar nos dados e desvendar o que está por trás dessas movimentações. Entender isso pode ser a diferença entre proteger e multiplicar seu patrimônio, ou ser pego de surpresa. Você pode perder tempo, dinheiro e oportunidades se não entender por que a Coinbase está mudando seu posicionamento em relação ao XRP agora. O que está por trás dessa movimentação e como ela pode impactar diretamente o seu bolso nos próximos meses. XRP já foi considerada uma das apostas mais promissoras do mercado cripto. Mas afinal, por que a Coinbase é tão central para essa narrativa? Para compreender o que está em jogo, precisamos analisar o papel da Coinbase como uma das maiores exchanges de criptomoedas dos Estados Unidos. Ela sempre funcionou como um termômetro institucional. Quando a Coinbase movimenta grandes volumes de um ativo, o mercado inteiro sente o impacto. Durante anos, o XRP foi peça-chave nesse ecossistema, figurando entre as maiores reservas da exchange. Mas desde junho de 2025, a Coinbase reduziu drasticamente suas reservas de XRP, e se você ignorar esse movimento, pode acabar ficando de fora de tendências que moldam o mercado global. Segundo dados do XRP Wallets, a quantidade de XRP armazenada caiu cerca de 83% em questão de meses. Antes disso, a exchange detinha aproximadamente 970 milhões de XRP distribuídos em 60 carteiras, incluindo carteiras frias e quentes, como reportou a BitGet News. Hoje, restam apenas 10 carteiras frias na Coinbase, cada uma com cerca de 16 milhões e meio de XRP. Isso representa algo próximo de 165 milhões de XRP, menos de um quinto do que a exchange possuía meses atrás. Conforme destaca o perfil @XRPWallets, esse enxugamento radical levanta perguntas e teorias que, se ignoradas, podem custar caro para quem investe sem cautela. Muitos investidores, ao verem esses números, pensam imediatamente em um despejo massivo ou venda por pânico. No entanto, uma análise criteriosa do histórico da Coinbase revela uma dinâmica muito mais sofisticada. Trata-se de uma provável redistribuição institucional, especialmente em colaboração com a BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo. Parcerias recentes indicam que o fluxo de XRP está migrando da reserva visível da exchange para novas estruturas de custódia institucional, atendendo grandes players e alterando o equilíbrio de forças do mercado. Aqui está o risco. Decisões apressadas ou baseadas em rumores podem resultar em perdas expressivas, seja por liquidações forçadas, apostas mal calculadas ou simplesmente por não acompanhar a realocação dos grandes investidores. O cenário é delicado. Qualquer leitura equivocada pode impactar não apenas patrimônio, mas também tempo e reputação, especialmente para quem opera sem uma estratégia bem fundamentada nos dados on-chain. O corte da Coinbase não foi apenas numérico. Ele veio acompanhado de sinais claros de reconfiguração institucional.
Por que agora? E por que, junto de gigantes como a BlackRock, a Coinbase está mudando as regras do jogo para o XRP? Para entender as consequências desse movimento, precisamos analisar o que realmente mudou nas reservas e no fluxo de XRP. Só assim fica claro o que está em risco para investidores de todos os perfis. Se você acha que está vendo apenas pânico no mercado de XRP, cuidado! Sua próxima decisão pode te fazer perder uma janela de lucro ou proteger seu patrimônio. O que está em jogo não é só dinheiro, mas também tempo e reputação. E entender os bastidores agora pode ser a diferença entre aproveitar ou desperdiçar essa virada. O mercado está em alerta, porque muitos temem uma fuga em massa de XRP. Mas e se, na verdade, estivermos diante de uma jogada silenciosa das gigantes financeiras? Por trás do aparente pânico, os números contam outra história e revelam uma engrenagem institucional em movimento. Desde junho de 2025, as reservas de XRP da Coinbase despencaram de aproximadamente 970 milhões para cerca de 132 milhões de tokens. Isso representa uma redução de mais de 80%, segundo dados da XRP Wallets. Em vez de mais de 50 carteiras frias, agora são apenas 8, cada uma armazenando cerca de 16 milhões e meio de XRP. Esse encolhimento abrupto não veio de vendas desesperadas do varejo. De acordo com o portal Ainvest, esse colapso não é um despejo aleatório, mas uma realocação calculada. Ou seja, o que muitos interpretam como saída de liquidez pode ser, na verdade, uma reorganização sofisticada desenhada para atender a interesses institucionais. E há um agente-chave nesse tabuleiro: a BlackRock. A parceria entre Coinbase e BlackRock abriu para clientes institucionais da plataforma Aladdin o acesso direto a criptoativos, incluindo o XRP, como destacou a You Today. Isso significa que parte desse volume que saiu das reservas visíveis da Coinbase pode estar sendo redistribuída em blocos privados sobre novas regras de custódia e liquidez para grandes fundos e bancos parceiros. O advogado Bill Morgan reforça essa tese. Para ele, a redução de XRP pela Coinbase está alinhada com novas alocações institucionais, sinalizando um reposicionamento estratégico e não apenas pânico de mercado. Para quem movimenta bilhões, liquidez e discrição são tão valiosas quanto o preço. O grande risco é interpretar mal o cenário e agir por impulso. Investidores individuais que vendem na baixa, acreditando em um colapso, podem estar entregando seus tokens justamente para as instituições, que aproveitam o movimento para acumular posições com desconto ou ajustar sua exposição com máxima eficiência. O preço de um erro aqui vai muito além do financeiro. Envolve perder uma oportunidade única ou até colocar seu patrimônio e reputação em risco. Se não estamos vendo um despejo, mas sim uma redistribuição planejada, qual é a verdadeira estratégia dessas instituições? O que podemos aprender com esses movimentos silenciosos? E, principalmente, como isso pode afetar o próximo ciclo do mercado? No próximo bloco, vamos destrinchar as pistas que o mercado institucional deixa pelo caminho e mostrar como você pode se posicionar para não ser pego de surpresa. Fique atento, porque o jogo está ficando cada vez mais sofisticado. Você está prestes a descobrir por que a saída massiva de XRP da Coinbase pode definir quem lucra e quem perde no próximo grande movimento do mercado. Ignorar esse rearranjo pode custar caro, seja perdendo ganhos explosivos ou sendo pego em armadilhas de liquidez. Com o XRP saindo das mãos da Coinbase, quem realmente está assumindo o controle? E o que isso pode significar para o seu dinheiro nos próximos dias? A resposta é complexa, e os sinais escondidos nos bastidores estão mudando as regras para quem quer proteger ou multiplicar o patrimônio. Vamos aos fatos concretos. As reservas de XRP da Coinbase despencaram de aproximadamente 970 milhões em junho de 2025 para cerca de 165 milhões atualmente. Essa queda impressionante de 83%, segundo dados da BitGet News, foi impulsionada por saídas massivas de cold wallets. No universo das exchanges, o volume de XRP também caiu 66%, segundo a You Today. Um alerta claro: será apenas falta de liquidez ou estamos diante de uma acumulação silenciosa?
Enquanto o medo toma conta das redes sociais, analistas da A-Invest ressaltam que esse declínio não é um simples despejo, mas sim uma redistribuição estratégica. O movimento faz parte de um plano institucional, especialmente à luz da parceria com a BlackRock, que agora abre portas para clientes institucionais acessarem XRP de maneira direta e controlada. Mas o que isso significa, na prática, para quem está do lado de fora? Primeiro, a oferta de XRP nas exchanges ficou muito mais limitada. Isso eleva a volatilidade. Menos liquidez implica que grandes ordens de compra ou venda podem causar oscilações intensas em questão de horas. Se uma onda de demanda institucional surgir, o preço do XRP pode disparar rapidamente. Mas, se houver saída repentina, quedas intensas podem devastar quem não estiver preparado. Além disso, a confiança dos institucionais no XRP parece estar crescendo. A BlackRock, com acesso privilegiado pela Coinbase, pode estar montando posições robustas sem chamar a atenção do varejo. Isso cria uma aparência de estabilidade a longo prazo, mas também esconde perigos. Se esses gigantes mudarem de estratégia, investidores comuns podem ser pegos de surpresa e sofrer perdas relevantes. Para quem investe sem entender esse cenário, o risco é real e imediato. Errar na interpretação pode significar ficar de fora de ganhos exponenciais, ou pior, subestimar riscos de liquidez e colocar patrimônio e reputação em jogo. O ponto-chave é perceber que o fluxo de saída da Coinbase não representa, necessariamente, perda de valor para o RXP, mas sim uma redistribuição de controle e acesso ao ativo. Por fim, os próximos passos de players como a BlackRock e outros fundos institucionais serão decisivos para o preço e a liquidez do XRP. O mercado está num momento crítico. Qualquer decisão agora pode multiplicar impactos e definir quem sai ganhando ou perdendo nessa nova configuração. Mas como identificar, na prática, se o movimento é realmente de acumulação ou apenas fuga diante de riscos? Para isso, precisamos analisar sinais mais sutis e cruzar dados de rede e comportamento institucional. Você já parou para pensar que pode estar prestes a perder uma oportunidade rara de lucro? Ou pior, ser pego de surpresa em uma queda devastadora? Se os tubarões estão mudando de posição, o que resta para os pequenos investidores fazerem para se proteger ou até virar o jogo? A queda vertiginosa das reservas de XRP da Coinbase, mais de 80% em poucos meses, não é apenas um despejo comum. Por trás desse movimento, existe uma redistribuição institucional sofisticada, comprovada pela parceria estratégica entre a Coinbase e a BlackRock, a maior gestora de ativos do planeta. Hoje, só restam 8 carteiras frias na Coinbase, cada uma reunindo cerca de 16 milhões de XRP, totalizando aproximadamente 132 milhões de tokens. Ignorar esses movimentos pode custar caro. Mudanças visíveis nas reservas das exchanges, segundo o TradingView News, costumam antecipar movimentos de preço que podem transformar seu patrimônio, para o bem ou para o mal. Quem monitora os fluxos on-chain e observa as movimentações dessas baleias institucionais pode identificar tendências antes da maioria e sair na frente do mercado. Não se trata de copiar os grandes, mas de entender para onde o vento está soprando. Monitorar carteiras frias e os fluxos institucionais, como aponta o XRP Scan, se tornou indispensável para quem não quer ficar para trás. Se você desconsidera esses sinais, corre o risco de ser pego desprevenido por grandes movimentos de preço que já estavam sendo desenhados nos dados públicos. Oportunidades e riscos andam lado a lado. Grandes movimentações institucionais podem provocar volatilidade inesperada e afetar a liquidez do mercado. Se você não estiver atento a essas pistas, pode facilmente perder uma alta relâmpago ou ser arrastado por uma queda brusca sem aviso. Para o investidor individual, a estratégia é clara. Monitore indicadores on-chain, acompanhe grandes transferências e busque entender o racional dos fluxos institucionais. Utilize alertas, ferramentas de rastreamento de carteiras e mantenha-se atualizado sobre parcerias estratégicas como a de Coinbase e BlackRock. Assim, você aumenta suas chances de identificar bons pontos de entrada e saída, reduzindo riscos e ampliando o potencial de lucro. Agora que você tem em mãos os dados e as estratégias, a próxima decisão e seu impacto direto no seu bolso é totalmente sua.
Mas como, exatamente, colocar essas práticas em ação no dia a dia? Veja um passo a passo prático para não ficar para trás. Se você acha que basta olhar os números, cuidado! Ignorar os sinais certos pode custar caro e te fazer perder ganhos que estavam ao alcance das mãos. Os dados estão expostos, mas só lucra de verdade quem consegue decifrar o que está oculto por trás das grandes movimentações. Ao analisarmos friamente, fica claro, a redução de XRP pela Coinbase não foi um simples despejo. Desde junho de 2025, as reservas caíram de cerca de 970 milhões para 165 milhões de XRP, mantidos em apenas 10 carteiras frias. Esse movimento, que representa uma queda de mais de 80% nas reservas, ocorreu de forma coordenada, não por acaso. O motivo real, a mudança estratégica com a entrada da BlackRock e o braço institucional Aladdin, ampliando o acesso de grandes investidores ao XRP e redesenhando o cenário. O que muitos viram como risco de liquidação, na verdade, foi uma redistribuição institucional sofisticada. Quem seguiu o fluxo, guiado por medo ou especulação, perdeu a chance de enxergar o verdadeiro propósito dessas movimentações e, com isso, possíveis lucros. Por isso, analisar dados institucionais com racionalidade é vital para não ser manipulado pelo ruído do mercado. Essa postura pode ser a diferença entre liderar estratégias vencedoras ou ser surpreendido por movimentos que corroem patrimônio e reputação, e no fim, separar lucro de prejuízo. Diante das ações dos grandes players, não se deixe levar só pelo pânico ou entusiasmo. Use a informação a seu favor e busque padrões que passam despercebidos nas manchetes. Na próxima etapa, vamos mostrar como aplicar essa leitura estratégica para antecipar tendências e proteger seus investimentos de armadilhas comuns.